Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Nascimento. Hoje, dentro da disciplina Finanças Corporativas, nós vamos abordar sobre a história da análise financeira das demonstrações contábeis. Então, o profissional que vai trabalhar nessa área, o contador, aquele que vai analisar as demonstrações financeiras, o trabalho dele começa então com a interpretação e os registros dos fatos econômicos e financeiros que ocorrem dentro da empresa. Ele faz esse registro, desse registro então vem a demonstração desses fatos econômicos, que são as demonstrações financeiras. Essas demonstrações passam então por uma auditoria, que é uma análise, um exame feito para que se verifique se foram feitos de forma correta, se obedecer os princípios da contabilidade. Então ela está pronta para que seja feita uma análise financeira, ou seja, a interpretação daqueles dados que foram levantados para que eles possam virar informações para o usuário das demonstrações financeiras. Então espero que você aproveite esse conteúdo e que ele possa então te ajudar na formação do seu conhecimento. Programamos a nossa aula da seguinte forma: vamos primeiro, nessa aula introdutória, falar sobre uma visão histórica recente da contabilidade e da análise das demonstrações financeiras. Vamos trazer aí uma cronologia, como a escola americana tem influenciado muito nesses últimos tempos a contabilidade. Então vamos pegar uma cronologia dos Estados Unidos da América, uma cronologia da história aqui no Brasil e vamos terminar falando sobre as IFRS, que são as normas internacionais que buscam a padronização, a uniformização das informações contábeis em todo o mundo. Então, uma visão histórica recente da contabilidade, da análise financeira, das demonstrações contábeis. Como a contabilidade nacional ela é fortemente influenciada pela escola americana, apresentaremos então uma cronologia com os principais fatos que marcaram a contabilidade e a análise de balanço nos Estados Unidos, a partir do século XIX e também aqui no Brasil. Vamos começar então por uma cronologia americana, Estados Unidos da América. Então o desenvolvimento da contabilidade foi notório nos Estados Unidos no século XX, principalmente após a Depressão de 29. O que foi a Depressão de 29? A queda da Bolsa de 1929, outubro de 29, com a acentuação da pesquisa na área para melhor informar os usuários da contabilidade. Então, o que foi feito a partir da queda da Bolsa? Se aprofundou, então, pesquisas nessa área para que as informações chegassem de forma mais clara, mais objetiva, para que aqueles usuários da contabilidade não sofressem o dano que sofreram essas pessoas com a queda da Bolsa de 1929. A ascensão cultural econômica dos Estados Unidos. O crescimento do mercado de capitais. Como consequência veio a auditoria, a preocupação em tornar a contabilidade útil para tomar decisão. A atuação também acentuada dos institutos contadores públicos americanos. Também a clareza didática da exposição dos autores de contabilidade foram, entre outros fatores, que contribuíram para formar a Escola Americana de Contabilidade e para que também ela tomasse o domínio do cenário contábil atual. Então foi formada a partir do final do século XIX, início do século XX, a Escola Americana de Contabilidade. Até então, que dominava a cena era a escola europeia, principalmente a alemã e a italiana. Mas a partir do século XX, então, a escola americana entra em cena. E o que ajudou para que formasse essa escola e para que ela dominasse? Então, a ascensão cultural e econômica dos Estados Unidos, a abertura do mercado de capital, o surgimento da auditoria, também a contribuição do Instituto dos Contadores Públicos Americanos foi muito importante. Claro, a clareza didática da exposição dos autores de contabilidade, todos esses fatores contribuíram então para que fosse formada a escola americana e que ela dominasse então, o cenário a partir de então. Então vamos ver alguns fatos que ocorreram nessa cronologia da história americana. Em 1915, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, então ele determina que só podem ser redescontados os títulos negociados por empresas que apresentem um balanço patrimonial ao banco.
Até então não havia essa exigência, mas a partir de 1915, então o Banco Central americano exige, né, para que as operações que fossem feitas no mercado financeiro americano só fossem feitas por empresas que apresentassem um balanço para esta instituição. 1918, outro fato, né, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, então ele publica um livreto com métodos aproximados para a preparação de relatórios de balanço e da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. O que é isso? Ele faz um formulário padrão, então ele elabora um padrão, como que teria que ser feito esse balanço patrimonial, como teria que ser feita essa demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Ele padroniza isso em 1918. Já em 1919, Alexander Wall desenvolve um modelo de análise de índice. Então, primeiro modelo de análise aqui, 1919, análise através de índice. Então ele começou a calcular os índices prazos médios, índice de liquidez, índice de rentabilidade, coeficiente de endividamento da empresa, 1919. Um pouco mais à frente, em 23, James Bliss sugere a criação da análise através de indicadores padrão, por segmentos de atividade. O que seria isso? Criar por segmento de atividade, por porte de empresa, índices padrão, qual que é o nível aceitado, qual que é o índice aceitável, por exemplo, de liquidez, de rentabilidade, para um determinado padrão de empresa, determinado tamanho, determinado segmento, são índices padrão. Ele sugeriu isso em 23. Em 25, Gilman, né, ao criticar o sistema de análise coeficiente, ou análise de índice lá de 18, ele propôs a análise horizontal. Então, em 25, ele já propôs a análise horizontal. Outra forma de analisar as demonstrações. O que é a análise horizontal? É aquela análise comparativa, quando ele compara o ano atual com o ano anterior, para saber se a empresa está em evolução, se ela está em declínio ou se a empresa está estagnada. Uma comparativa, análise horizontal. Em 31, a agência de risco aqui, Dun e Bradstreet, passa a elaborar e divulgar índices padrões por ramo de atividade nos Estados Unidos. Então, aquilo que foi sugerido lá em 1923 pelo Bliss, aqui em 31 foi implementado por essa agência de risco. Então, eles começaram a divulgar índices padrões por ramo de atividade, né, dentro dos Estados Unidos. Mas, em 1933, a Bolsa de Valores de Nova York passa a exigir relatórios anuais com parecer de auditoria. Lembra? 1933 foi depois de 29. 29 teve a queda da Bolsa. A partir de 33, então, só poderia apresentar esses relatórios anuais com parecer de auditoria. Então, além da assinatura de um profissional da contabilidade, um auditor também teria que assinar a responsabilidade técnica pelaquela peça. Em 34 foi criada a SEC, em virtude da crise de 29, né, da queda da Bolsa. O que é a SEC? É um órgão semelhante à nossa CVM aqui no Brasil. O que é a CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários. É aquela que vai controlar, que vai fazer, autorizar qual tipo de empresa, qual empresa está autorizada a negociar seus títulos, suas ações na Bolsa. Da mesma forma, é a SEC nos Estados Unidos. Foi criada em 34, aquela que ia coordenar, né, que ia administrar as empresas que poderiam acessar a Bolsa de Valores. Em 1987, a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, passa a ser obrigatória. Então, a DFC, mais uma declaração, mais uma demonstrativa que começou a ser exigido das empresas. Né? O que é a DFC, demonstração de fluxo de caixa? Ela vai mostrar todo o fluxo de entradas e saídas de recursos na empresa, mostrar se a empresa tem disponível, né, recursos no seu caixa. Em 2002, a Lei Sarbanes-Oxley, SOX, impõe severas obrigações aos diretores executivos e financeiros, que passam a ser explicitamente responsáveis por estabelecer, avaliar e monitorar a eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros de divulgações. Olha, veja bem, em 2002, nós estamos falando, vamos contemporizar aqui a época, final do milênio, o que aconteceu nos Estados Unidos? Muitas empresas quebraram, né? Ou mostraram, foram descobertas, né? Empresas com demonstrações fraudulentas, né? Empresas que traziam nos seus balanços informações que não eram verdadeiras. Então foi aquela crise, né, das energéticas, né, das empresas de energia,
que quebrou muita gente também, né, na Bolsa de Valores. Então, a partir disso aí, foi criada essa lei Sarbanes-Oxley, 2 congressistas americanos, né, sobre o nome deles, que é o nome da lei, e que impôs severas obrigações aos diretores executivos financeiros das empresas. Eles também se tornariam responsáveis, né, por estabelecer, avaliar e monitorar a eficácia dos controles internos da empresa. O que aconteceu durante esse período? As empresas colocavam, né, despesas correntes que deveriam ser lançadas na DRE, ia diminuir o resultado, elas lançavam como uma coisa do diferido, que não ia influenciar o resultado. Isso estava mascarando os resultados. Mas veio essa lei e para implantar restrições mais sérias e responsabilidade aos executivos. Foram feitas também restrições às empresas de auditoria, que não poderiam mais prestar serviço simultâneo de auditoria contábil e tributária para seus clientes. Então, se ela prestasse ali um serviço de auditoria contábil, ela não poderia prestar o serviço de auditoria tributária ao mesmo tempo para a mesma empresa. Então, mais uma restrição aí que trouxe esta lei. Em 2010, né, tomam corpo as discussões quanto à convergência dos Estados Unidos às IFRS, editadas pelo IASB. O que são IFRS? São normas internacionais, né, de informação financeira. Então, Estados Unidos, as demonstrações financeiras começariam a ser registradas, né, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, que são publicadas, né, editadas pelo Conselho de Contadores Internacional. Certo? Então essa é a cronologia americana. Por que trouxemos ela? Só lembrando novamente, porque a escola americana foi formada, né, e dominou o cenário da contabilidade, da análise de balanço, das auditorias a partir do século XX. Vamos agora ver a cronologia aqui no Brasil. Então, no Brasil, vamos pegar lá a partir de 1940, decreto 2627 institui a primeira lei das sociedades anônimas. Ela traz algumas regras para avaliação de ativos e distribuição de lucros. Ela foi revogada depois só em 76 pela lei 6.404. Então, 1940 foi o primeiro passo aí criando a lei das sociedades anônimas. Apesar de ser das sociedades anônimas, ela ditava regras para todo tipo societário. Depois, em 46, o decreto 9295 criou o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Então, regulamenta a profissão aí do contador, do técnico de contabilidade à época, né? Então, desde 46, então, o CFC atua e é o conselho que representa a classe dos contabilistas, né, dos contadores, né, consequente dos analistas de balanço também. Em 67 surge a Sociedades Corretora, as operadoras de pregão. Aí surge a Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Passa a ser denominada então de Bolsa de Valores de São Paulo, a famosa Bovespa, surgiu em 67. Hoje já tem outro nome, hoje é a B3. Se você buscar no mercado financeiro, você vai ouvir falar só da B3, Brasil, Bolsa e Balcão, mas ela surgiu como Bovespa lá em 1967. Em 72 surge a primeira norma procedimentos de auditoria através da resolução CFC 321. Atualmente essa norma é a 1203 de 2009, que é a norma brasileira de contabilidade, né, técnica, né, de auditoria número 200. Então, desde 72 já se fala em auditoria aqui no Brasil. Em 67 criou, né, Bolsa de Valores. A partir de 72 então já começou a ser exigido, além da assinatura de um profissional contábil, de um auditor também nas peças contábeis das empresas que atuavam na Bolsa de Valores. Em 74, a primeira edição Melhores e Maiores da revista Exame. O que é isso? É uma publicação anual mostrando os principais indicadores das 500 melhores e maiores companhias por segmentos econômicos no país. Então, você procurar uma vez por ano, sai essa revista, e nessa revista são publicadas as 500 maiores e melhores empresas por segmento, né? E aí vem todos os indicadores, todas as análises, né? Análise horizontal, mostrando a evolução da empresa, as análises de índice, de rentabilidade, de lucratividade, de endividamento, de liquidez da empresa. Então, uma vez por ano sai essa aí, e ela sai desde 1974, a revista Exame. Em 74 também o Kanitz, Stephen Kanitz, professor da USP, ele publica na revista também
um método de como prever falência das empresas. Essa publicação, que depois se tornaria um livro, é usado até hoje, né, esse método de como prever a falência das empresas. Depois, em 76, a Lei 6.385 criou a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, com a principal função de assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Então, a nossa CVM aqui, a Comissão de Valores Mobiliários, foi criada em 1976. Em 76 também foi criada a nova Lei das Sociedades Anônimas. Lembra que ela foi criada em 1940? Então, ela foi revogada, aquele decreto de 40, e estabeleceu, entre outras normas, as principais práticas contábeis a serem seguidas pelas sociedades anônimas e estendida também às demais empresas. Foi criada, então, em 1976, a Lei 6.404, Lei das Sociedades Anônimas. Em 2002, outro fato importante, a Lei 10.406, que instituiu um novo Código Civil no Brasil. Essa lei revogou o capítulo relativo às sociedades comerciais, constante na Lei 556, lá de 1850, quando foi criado o Código Comercial. Então, o Código Comercial ele foi destituído, né? E foi revogado. E essa Lei 10.406 estabeleceu então novas normas quanto à organização das empresas, as suas obrigações, incluiu também aspectos relacionados à escrituração contábil. Então você vai achar lá um capítulo, né, do direito da empresa, lá a partir do artigo 966 em diante do novo Código Civil, você vai encontrar lá um capítulo sobre o direito da empresa, trazendo todo o arcabouço sobre os tipos societários e também sobre a escrituração contábil, fato acontecido em 2002. 2005, um fato importante, criação no Brasil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é o CPC. A resolução 1055 de 2005 traz aí os procedimentos, normas, né, visando a centralização e uniformização e também a convergência para os padrões internacionais de contabilidade. Então, o que é o CPC? É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele vai fazer a tradução de pronunciamentos da contabilidade internacional e aplicar a contabilidade nacional para que ela possa ser uniformizada com os padrões internacionais. Em 2007, aquela lei lá de 76, né, sofre uma alteração, a lei das SAs. Né? Então foi criada a lei 11.638, alterando a 6.404 de 76, ficou de 76 até 2007 sem nenhuma alteração. Então, em 2007, a 11.638 estabelece profundas modificações na forma de contabilização e evidenciação dos fatos contábeis das sociedades anônimas e das demais societárias, também das de grande porte, fazendo então convergir para os padrões internacionais de contabilidade. Então, essa alteração já foi exatamente para isso, para que pudesse então já estar convergindo para os padrões internacionais de contabilidade. Em 2007 também o CPC passa a emitir os primeiros pronunciamentos contábeis a partir da tradução e da adaptação das normas internacionais de contabilidade. Então o CPC começou a fazer os seus pronunciamentos. O que é o CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábil? Ele é um órgão que é criado por várias entidades, entre elas está a ABRASC, a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a PIMEC, que é a Associação de Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais, faz parte também a B3, que é a Bolsa de Valores, faz parte o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, que é o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, a FIPECAP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis e Atuariais Financeiras, e participam também como convidados nas reuniões do CPC, membros da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, e também da Receita Federal. Todos esses órgãos trabalham junto, fazendo a tradução dos pronunciamentos contábeis internacionais para que ele possa ser aplicado na contabilidade brasileira e assim ela toma a forma, né, uniformizada com os padrões internacionais. Esse é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Em 2007 também um fato muito importante é instituído então o Sistema Público de Escrituração Digital, o famoso SPED. Então se você ver por aí não vai falar SPED, não, é SPED, é uma sigla. S de Sistema,
público e escrituração de digital. O decreto 6.022/2007, início da digitalização da contabilidade no Brasil. Então nós vimos agora a partir de 2020 muita coisa sendo digitalizada, inclusive as aulas, né? Inclusive muitas outras áreas aí, passando por um ambiente virtual. A contabilidade já começou isso muito forte desde 2007, quando se criou o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. A partir daí, então, surgiu a nota fiscal eletrônica, surgiu a contabilidade feita por meios eletrônicos, não mais manual, escrito, né, mecânico. Então, em vez de você pegar aquela nota fiscal e ir lá escriturar num livro ou de forma mecânica, você simplesmente faz a integração, a importação daquele arquivo para aquela chave, aquele número, como se fosse um código de barra. Você importa essas informações e ela vem para dentro do seu sistema e já contabiliza. Então não tem mais aquela história, eu vou comprar sem nota, vou vender sem nota, eu não vou apresentar essa nota, não tem como mais fazer isso, porque a partir do momento que você emitiu uma nota eletrônica, ela já está no sistema. Ela é digital, nota fiscal eletrônica, ela já é digital. Isso foi criado então em 2007 e o SPED teve vários braços, começou com a nota fiscal eletrônica, a escrituração digital, a contabilidade digital, as contribuições, toda a parte, né, de registro das contribuições. E nesse ano, neste momento, né, nesse último mês, que nós estamos vendo agora, outubro, lançou o último braço do SPED, que é o E-Social. Talvez você já tenha ouvido falar. E-Social. O que é o E-Social? A digitalização do setor de recursos humanos, do departamento pessoal da empresa. Então vai acabar também o papel, a carteira, né? Hoje já tem a carteira digital, você vai ter isso tudo em ambiente digital. O funcionário, quando sair da empresa, ele não vai sair com aquele monte de papel e fazer uma arrumaria. Ministério do Trabalho, Receita Federal, Caixa Econômica, né? Seguro-desemprego, não. Ele vai sair apenas com um cartãozinho digital e as informações já foram alimentadas a todos esses órgãos. Para a Receita Federal, para fim de imposto de renda, para a Caixa Econômica, para fim de FGTS, Ministério do Trabalho, Seguro-desemprego, INSS para aposentadoria. Isso tudo vai estar num ambiente digital, que é o E-Social, que é o último braço do SPED. Mas ele começou a ser implantado lá em 2007. Em 2008, uma MP 449, 2008, transformada na Lei 11.941, já traz uma nova alteração, novas alterações na Lei das SA. Ficou parado de 76 a 2007, aí 2008 e 2009 já teve novas alterações, mais rápido agora, principalmente convergindo as demonstrações contábeis para os padrões internacionais. Então, novas alterações na Lei das SAs. 2008 também passa a ser obrigatório, nos casos previstos da Lei das SA, a demonstração de valor adicionado. Algumas empresas, então, começaram a fazer um outro tipo de demonstrativo, que é o demonstrativo de valor adicionado. O que é isso? Mostrar, trazer um demonstrativo, o que ela está adicionando de valor para o contexto onde ela está inserida, para a sociedade, o que ela está gerando de riqueza, de renda, né? Desenvolvimento social, onde ela está inserida. Essa nova lei, então, ela trouxe um novo modelo também de contas dentro do balanço patrimonial. Então, nós vamos ver aqui, ó. Novos grupos de contas dentro do balanço patrimonial. Então, criou o ativo circulante, o ativo não circulante. Dentro do não circulante, criou um grupo novo, o intangível. Então, tem o realizado a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Tirou fora o diferido, que era um grupo antigo, grupo permanente. Não tem mais. Então, essa nova nomenclatura aqui. Do lado do passivo, passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Por que essa novo formato, essa nova fotografia do balanço é importante? Porque desses grupos de conta você vai trazer, quando você começa a confrontar grupos aqui, você vai fazer análise. Você vai, por exemplo, você pegar ativo circulante e confrontar com passivo circulante, você vai descobrir qual que é a liquidez da empresa, para tantos reais de dívida que ela tem, quanto que ela tem disponível para pagar, qual que é a liquidez dela. Quando você confronta isso, liquidez corrente, só o curto prazo. Não quero saber a geral. Então pega o curto e longo prazo e confronta com o passivo de curto e longo prazo. Você quer saber a liquidez geral, você descobre. Então é importante, né, esse novo formato aqui, e padronizou também com o formato das demonstrações lá de fora. Porque imagina uma empresa que tem a sua matriz na Europa ou na América do Norte, levanta um tipo de demonstrativo e aqui no Brasil tem que ser diferente. Então, essa conformidade aí é para trazer a uniformização
dos fatos contábeis e também dos demonstrativos, para que tenha uma análise, né, da mesma forma. Em 2009, o CPC publica um pronunciamento técnico muito importante também, que é das pequenas e médias empresas. Então, contabilidade para as pequenas e médias empresas. Colocamos aqui mais só para poder citar, por quê? Porque mais de 90% das empresas do nosso país são pequenas e médias empresas. Então, o CPC fez aí um pronunciamento específico, né, para esse tipo de empresa. No Brasil, nós estamos falando sobre análise das demonstrações contábeis, né, financeiras. Os pioneiros, né, os pioneiros do estudo da análise são esses aqui, ó. José Luiz dos Santos, se você quiser aprofundar estudos sobre isso, José Luiz dos Santos, Francisco Dáurea, Frederico Hermann Júnior, Antônio Lopes de Sá e Hilário Franco. Então, se você pegar aí, desde 1940 já tem literatura escrita por esses homens aqui, que foram os pioneiros no estudo da análise de balanço. A Lopes de Sá, já falecido, é um cara que tem muita literatura sobre análise de balanço. Aliás, em toda a contabilidade, na análise de balanço, ele tem mais de 10 publicações aí sobre. Hilário Franco também é bem famoso. Então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre a história, né, sobre a análise de balanço das demonstrações financeiras, esses que são os pioneiros aqui no Brasil. Nós citamos aí IFRS, vamos falar um pouco mais sobre o que é isso aqui, só para a gente já ir concluindo. Essa sigla em inglês significa, né, para nós, Normas Internacionais de Informação Financeira, IFRS, quer dizer, conformidade com os padrões internacionais de contabilidade, normas, né, internacionais da informação financeira. Então, no início da década de 70, começaram os primeiros movimentos internacionais com vista à harmonização das normas contábeis, havendo hoje, então, mais de 100 países em processo de adoção. Eu creio que hoje já tem até mais, em pleno uso das normas ditada pelo IASB, né, que é o conselho que dita, né, essas normas internacionais. O IASB, traduzido para o português, é o que? É o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. É a organização internacional sem fins lucrativos que publica e atualiza, né, as IFRS. É o IASB, né, que é esse conselho que vai publicar e que vai atualizar as normas internacionais, né? Para nós são normas internacionais e relatórios financeiros, nosso português, certo? Só um adendo para você saber o que são as IFRS, caso você venha, nós citamos ela aqui, né? Caso você venha também estudar, fazer alguma prova, alguma coisa, você saber o que significa isso aqui, tá? IASB, né? E IFRS, certo? Então hoje nossa aula introdutória sobre análise, lembrando que nós estamos falando sobre finanças corporativas, então nessa disciplina você vai ter apenas uma introdução, só um início, porque você vai ter mais na frente, você principalmente no curso de contábeis, você vai ter mais na frente uma disciplina específica só falando sobre análise. Então vai conhecer todos os índices, calcular os índices, as análises vertical, horizontal. Aqui nós só vamos dar uma introdução. Hoje falamos sobre o lado histórico. Nas próximas aulas vamos dar uma introdução falando o que é a análise, né? Quais são os elementos fundamentais que você precisa conhecer para fazer uma boa análise das demonstrações financeiras. Ok? Sou o professor Edson Nascimento, espero que você esteja bem, aproveite bem esse conteúdo e nos vemos aí nos próximos encontros. Forte abraço!